O SUS para mim é motivo de orgulho. E nós, boa noite Marcos, boa noite Mário Jorge, Driele, um abraço para todo mundo, desculpa se eu não estou falando o nome de todo mundo, mas como eu ia dizendo, o Brasil tem hoje um plano de saúde que é o maior, se não um dos maiores do mundo, o maior do mundo, que é o plano de saúde popular, que é o SUS. Então vocês podem ter certeza que apesar de todo o sucateamento da saúde pública do Brasil, e principalmente no município do estado do Rio de Janeiro, nós aqui em Búzios, Cabo Frio, região dos Lagos, Cabo Frio e Búzios, onde eu trabalho como médico, a gente sabe disso, são tempos difíceis, mas vocês podem ter certeza que os profissionais de saúde, eles não vão regular esforços, não vão medir esforços para que isso tudo passe. Então, oi Gil, eu queria que dizer para vocês o seguinte: não se assustem com essa epidemia, não se assustem, gente, é uma gripe, tá certo? Então, eu coloquei lá umas medidas que devem ser colocadas, que devem ser feitas, que devem ser tomadas. Todo mundo já sabe que tem que lavar a mão, todo mundo já sabe que tem que usar o álcool gel, sim, o álcool 70. Então, hoje essa live é exatamente para falar sobre isso. Evitem de sair, evitem o convívio. Pô, Cláudio, mas é tão complicado assim se a gente pegar esse coronavírus? Não é. É mais para os idosos. Idosos a partir de 65, 70 anos, desculpa o pessoal de 65 que está inteiraço, de 70 também, porque eu tenho pacientes de 94 que estão inteiros, rígidos, mas são mais suscetíveis a essa doença, básico. A criançada não é tanto. Então por que suspende escola? Suspende porque se todo mundo contrair de uma forma muito homogênea, todo mundo contrair esse vírus, alguns podem complicar e ao mesmo tempo as mães podem ficar preocupadas e os parentes podem ficar preocupados e irem para os serviços de saúde. E esses serviços de saúde, eles não têm capacidade de absorver toda a nossa população que pode ficar infectada. Então é por isso que todo mundo pede, que o Ministério da Saúde pede, que as prefeituras que têm responsabilidade suspenderam as aulas. Para quê? Para que nem todo mundo contraia o vírus juntos. Ou seja, porque senão vai colapsar o serviço de saúde. E embora o SUS seja um sistema muito bom, embora funcione precariamente, ele não vai ter capacidade de absorver todo mundo. E aí os pacientes que são hipertensos, os acidentes de trânsito, os diabéticos que podem complicar, os pacientes que têm doenças crônicas, as crianças com asma, etc., elas vão acabar não conseguindo serem atendidas nas emergências porque vão estar superlotadas. Então, só para a gente resumir e encerrar essa parte da live, por que as medidas de deixar todo mundo em casa, suspender jogos, aulas, eventos, aglomerações? Exatamente para que não seja um número muito grande de pessoas que contraiam essa virose e que tenham possibilidade de ter uma complicação ou se assustem com a possibilidade de estar com a virose e superlotem os serviços, trazendo um prejuízo aos pacientes que efetivamente possam precisar dos serviços. Então, nós estamos pedindo que as pessoas não se contaminem, quer dizer, não contraiam a doença, que não desenvolvam o quadro, mas esse quadro pode ser só uma coriza, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma coisa que a gente já teve várias gripes. Então eu queria que vocês entendessem que essas medidas são medidas para não superlotar os serviços. E mais uma vez, os serviços particulares não têm capacidade de atender e outra, pequena parte da população tem a possibilidade de ir porque não tem um convênio, não tem a capacidade de pagar, a possibilidade de pagar. Então, eu queria dizer para vocês só isso. Não é porque nós vamos viver uma epidemia que vai matar todo mundo, não é uma coisa tão pavorosa quanto as pessoas podem imaginar com essas medidas. Essas medidas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas visam não superlotar os serviços de saúde, de urgência principalmente, e ambulatoriais. Por quê? Porque os doentes que estão lá, já em acompanhamento ou que necessitem da urgência, eles podem precisar e não vai ter leito. E, principalmente, que se todo mundo, de repente, pegar e tiver muitos casos graves, nós não temos leitos de CTI o bastante. Na região dos Lagos, vocês terem uma ideia, salvo aqui algum erro, uma falha de memória, nós temos 71 leitos de UTI. Onde é que estão esses leitos? Todo dia a justiça está com briga aí para conseguir um leito de UTI. Imagine se a gente tem 100, 200, 1000 pessoas necessitando, porque fizeram angústia respiratória, uma das complicações dos idosos,
por causa do vírus. Bom, uma das prevenções que a gente tem que pensar é o álcool 70. Gente, vou dar aqui uma ideia para vocês exatamente do que é o álcool 70. Por que é 70? O álcool é 70 porque ele é 70% álcool, e como eu falei para vocês, eu não pretendo falar aqui em termos técnicos, então não venham os microbiologistas, os biólogos e os médicos, os enfermeiros, que eu também sou enfermeiro, né, e depois me tornei médico, me corrigir, porque eu estou tentando falar o mais popular possível para todo mundo. 70% de álcool quer dizer aquele álcool virgem, aquele álcool de 94, que tem lá 94 GL no vidro, esse álcool líquido que vende na farmácia, vende no supermercado, nas farmácias. Esse álcool, ele é um álcool, vamos considerar ele virgem. Então, você vai pegar uma garrafa dessa, de álcool, de 94 para cima, que tem lá a graduação dele, lá o GLzinho, e vai tirar dele 30%. Então, se ele é 1 litro, você vai pegar 300 ml dele, vai tirar, vai guardar e vai colocar, adicionar ali. Você pode adicionar ali água destilada, pode adicionar ali água filtrada e ele vai se tornar álcool 70. Entenderam como é? A água destilada, a água pode ser uma água mineral, uma água limpa, e você misturar esse álcool para que ele se torne álcool 70. Por que 70? Porque ele tem 70% de álcool e 30% não é o álcool. Diluir o álcool. E aí, quando você dilui o álcool, você não agride a pele e você não traz malefícios que um álcool virgem pode trazer para você. Tá certo? Então, para você entender mais ou menos, você tem que pegar 1 litro de álcool, tirar 30%. Se o álcool tem 1 litro, você tira 300 ml e completa esses 300 ml, pode ser com água filtrada, tá? Uma água limpa, uma água fervida. Então, aí você vai ter o álcool 70. O álcool 70 nas farmácias, se você for comprar, é muito caro, não é isso? Se você for comprar o álcool virgem, o álcool puro, ele é mais barato que o álcool 70. Ah, Cláudio, e quanto ao álcool gel? Pois bem, eu acho que o álcool gel pode ser usado e deve ser usado, mas se você puder usar o álcool 70 para fazer a desinfecção das mãos, ele é melhor, tá certo? Porque o gel ainda deixa um pouco de resíduo. Agora, não se esqueçam de quando lavar as mãos, e principalmente quando for passar o álcool, vocês devem passar em todo o antebraço, tá? Lavou, lava o antebraço também. Lava todo o antebraço quando for lavar a mão, porque aí você está também diminuindo o risco de contaminação. O uso de máscara, gente, ele é importante para os pacientes que têm sintomas. Não é necessário que ninguém saia na rua com máscara, usando máscara, porque não vai ser contaminado. Vai, porque na verdade um espirro pode chegar a 3 metros. 3 metros, quando uma pessoa espirra pode chegar a 3 metros. E quando há gotículas, essas gotículas pegam nas calças, pegam na camisa, pegam nos braços, pegam em cima das mesas. Então não adianta nada você estar de máscara, porque você vai botar a mão, você vai tocar, vai chegar em casa, vai acabar se contaminando. A máscara deve ser usada pela pessoa. Se você começar a ter os sintomas de coriza, dor de cabeça, febre e um mal-estar, você comece a usar a máscara. Para quê? Para que você não espirre e passe para os outros. Para que você não passe gotículas, que é a principal fonte de contaminação, para as pessoas. É importante que você perceba que a máscara não vai te proteger, a máscara vai proteger as outras pessoas. No caso de necessidade, principalmente crianças, procurem os hospitais, procurem o pronto-socorro. Começou lá com um sintoma que não está um sintoma muito normal, uma coisa que você não está gostando muito de como está evoluindo, procure, mas principalmente saiba, evite aglomeração. Evite pessoas muito juntas, mantenha pelo menos 1 metro das pessoas, não cumprimentem. Nós, buzianos, cabofrienses e brasileiros, temos mania de tocar, nós gostamos de abraçar, nós gostamos de estar íntimos das pessoas. Não façam isso agora, esperem um pouquinho, o vírus vai chegar, vai passar e tudo voltará ao normal, tá certo? Então, álcool 70, o que é? 300 ml de 1 litro, ou seja, essa parte deixando 70%, 700 ml de álcool com 30 ml
pode ser de água filtrada, água fervida, água destilada. O mais fácil é a água filtrada ou a água fervida. Você pode colocar e vai colocar no álcool, e esse álcool é o álcool 70. Não precisa pagar a fortuna que se paga no supermercado. Tá bom, gente? Eu quero dizer a vocês que eu não sou microbiologista, que eu sou apenas um médico, mas eu estou muito preocupado com que as pessoas estão falando, que estão pensando sobre as medidas. Essas medidas são só para proteger, para que não haja uma epidemia muito forte, com muitas pessoas juntas ficando doentes e superlotem os hospitais, principalmente por medo, né? Por um pavor de alguma coisa que possa acontecer. Então, fiquem tranquilos, tudo vai acontecer. Sobre os navios aqui, tem uma pergunta aqui sobre os navios. Deixa eu ver quem é que perguntou. A Fátima Boechat. Fátima, tudo bom? Boa noite. Os navios, olha só, eu tive o cuidado de me dirigir às pessoas que lidam com esses navios aqui, que são os empreendedores desses embarques dos navios, principalmente dos navios que chegam trazendo muitos turistas, navios que vêm lotados de pessoas, e eu fui pedir a listagem desses pacientes. Pois bem, esse que o pessoal fez um auê danado aí, que teria 3.500 italianos, só tinham 7 italianos, e que já estavam rodando pelo Brasil há pelo menos um mês. Então, gente, na realidade, se a gente tivesse de ter medo desse navio, quem tem que ter medo agora é a Europa, porque esses navios estão voltando para a Europa. Não há ninguém, turista, vindo de lá de fora e entrando no navio para desembarcar aqui em Búzios. São pessoas que já estão aqui. Dessa população desse navio, dessa tripulação do navio, por exemplo, das pessoas que embarcaram, quase 1.000 eram brasileiros. Então, não adianta a gente ficar acreditando em fake news. Não adianta ficar inventando história. Faz como a Fátima Boechat fez. Vamos perguntar, vamos indagar, vamos orientar, tá bom? Então eu queria dizer para vocês que vocês não devem se apavorar, que vocês devem manter a calma, devem evitar o contágio realmente, para que não superlote tudo. Mas não fiquem preocupados, tá? O coronavírus, por enquanto, a não ser que haja uma modificação dessa cepa, porque ele se chama Covid-19, porque ela é uma 19ª, vamos colocar assim, entre aspas, modificação de uma cepa de um vírus que já é conhecido. Vocês pegam o vidro lá do lisoforme, vende em qualquer supermercado aí. Alguns lisoformes, inclusive os que vêm dos Estados Unidos, já vem lá atrás, há mais de anos, muitos anos, o Covid já está lá. O coronavírus já está lá na embalagem do lisoforme. Usem lisoforme em casa. O lisoforme é excelente, é bom para limpeza, é bom para lavar roupa, é bom para fazer desinfecção. E lá no rótulo de alguns lisoformes, pelo menos os mais antigos e os que tem nos Estados Unidos, já está lá o coronavírus. O coronavírus já é nosso companheiro do ser humano há muitos anos. Não tem essa coisa de, fizeram uma arma biológica para acabar com os Estados Unidos, acabar com o Brasil, para não sei o quê. São especulações, gente. Os vírus se mudam, eles têm uma capacidade de mutagenicidade, eles conseguem se modificar de acordo com o meio, de acordo com onde eles se encontram, o organismo que eles estão. Nós sempre tivemos, vocês até brincam que os médicos do pronto-socorro sempre falam, a gente vai no pronto-socorro e os médicos sempre falam que é virose. É porque realmente é muita virose. A gente é atacado por vírus o tempo todo. O ser humano, ele tem esse convívio íntimo com os vírus que trazem esses quadros. Então, quando o médico fala é virose, a maioria das vezes está certo, é virose, né? Mas a gente vê que às vezes pode ter um erro, pode ter alguma coisa, infelizmente acontece. Estão me perguntando aqui de novo, não importa a procedência dos passageiros, o vírus não tem fronteira, por isso deveria ser bloqueado o desembarque imediatamente, como estão fazendo muito afora. Concordo. Eu acho até, inclusive, que a Embratur já proibiu esses navios de ficarem para lá e para cá trazendo gente. Por quê? Porque é uma aglomeração de pessoas descendo em cidades e trazendo os vírus, né? Não só o coronavírus, mas vários outros vírus. Traz um bando de doença realmente, mas doenças que já são controladas e que, olha gente, já passou tanta coisa pela gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo eu fiz, e eu faço anualmente, uma tomografia de tórax minha. Por quê? Eu sou profissional de saúde há 33 anos. Eu já cuidei de pessoas com tuberculose, que sabiam serem tuberculosos, e eu trabalhava no Hospital São Sebastião do Caju, que era um hospital
só de tratamento de doenças infecto-contagiosas. Vocês imaginam que tinha de doença infecto-contagiosa lá? Pois bem, eu tinha 20 anos, 21 anos, e vim descobrir agora há pouco tempo que eu tenho 2 lesões já cicatrizadas, já saradas, de tuberculose. Nunca tive um quadro de tuberculose. O bacilo da tuberculose entrou em mim, o meu organismo reagiu e simplesmente não me trouxe nenhum tipo de sintomatologia. Ah, Cláudio, você é protegido por Deus? Você é um super-homem? Não, vocês também. Todo dia, vírus, bactérias, um monte de doença passa pela gente e nem por isso a gente adoece. Na realidade, é porque a gente tem um sistema imunológico forte. Então a gente é capaz de deixar que essa doença não se manifeste. Então, por isso, cuidado também, além dos idosos, as pessoas que são imunodeprimidas. Por quê? O que é imunodeprimido? Pessoas que estão usando medicações que podem diminuir o seu sistema imunológico, a defesa. Isso é importantíssimo. Outra coisa que pode acontecer com os imunodeprimidos, as pessoas que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, pessoas que fizeram transplante de órgãos, pessoas que estão fazendo radioterapia por câncer, todos esses têm o seu sistema imunológico deprimido, ou seja, estão mais expostos a doenças. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Eu estou aqui como, como amigo, eu não estou falando nem tanto só como médico, mas é porque eu vejo as pessoas me pararem, meu telefone não para de tocar, o meu WhatsApp não para de ter perguntas, as pessoas estão desesperadas. Pensem, pessoas, independente da fé de vocês, independente da religião que vocês sigam, se você acredita numa força superior, seja ela qual for, Deus não está preocupado de ser nomeado como Deus. Na realidade, se você acredita que nós somos filhos e que nós temos um Pai eterno nos protegendo, a gente sempre vai estar protegido e nada, não cai um fio de cabelo que Deus não saiba. Então, tudo isso está programado, tudo isso é importante que aconteça e a gente tem que reforçar a nossa fé. Tem uma outra pergunta aqui. Boa noite, amigo. Você concordou com a paralisação momentânea dos colégios? Ângel, meu irmão, tudo bom? Ficou ótimo o seu vídeo lá, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Tem que parar as aulas. Eu, com todo respeito ao senhor prefeito de Búzios, ao senhor secretário de saúde de Búzios e à sua equipe técnica, eu discordo em gênero, número e grau que não tenha paralisado as aulas nas escolas públicas de Búzios. Isso para mim é um absurdo. Tem que parar. Ah, mas as crianças vão ficar desassistidas em casa. Um problema não pode deixar de ser resolvido porque existe outro. As crianças, elas estão expostas a uma aglomeração de crianças e professores e o pessoal de apoio da escola. Não pode, é aglomeração. Qual é o propósito de você proibir teatro, proibir futebol, proibir isso e aquilo e deixar as crianças, as pobres coitadas das crianças, dentro de uma sala de aula, às vezes sem ventilação ou com uma ventilação precária e fazendo com que o vírus circule por ali. Ah, mas não tem nenhum caso de coronavírus em Búzios. Tem certeza? Vocês têm certeza disso? Eu não tenho certeza. Pode ser que muitos de nós já tenhamos desenvolvido o coronavírus, esse que está aí, já tenhamos passado por uma coisa que a gente achou que era uma gripe, um pigarro na garganta, uma coriza, uma dor de cabeça, uma febrinha e tenha ficado sarado. Mas nós infectamos várias pessoas, porque a gente segura no corrimão da escada, a gente vai no banco, a gente conversa, a gente tosse, a gente espirra. Eu, como médico, atendo uma média de 200 pessoas por semana. Você já imaginou se eu pego o coronavírus, para quantas pessoas eu não passo? Cada pessoa infecta no mínimo 4. Então, essa projeção é uma projeção muito verdadeira. E fechar as escolas é, no mínimo, o correto. É responsável. As escolas têm que ser fechadas, sim. Parabéns a todos os prefeitos que fecharam as escolas e vamos aguardar para ver como é que a coisa vai evoluir. Tá bom? Eu acho que eu não conversei com todo mundo. Hermes, meu amigo, tudo de bom, obrigado. Eu espero ter ajudado. Então lembre-se, se não encontrar o álcool gel, vai no supermercado, qualquer lugar, um mercadinho, compra 1 litro, tira 30%. É 1 litro, 1000 ml, tira 300 ml dali e completa com água filtrada. Pronto, está resolvido. Você já tem o álcool 70, não precisa pagar uma fortuna na farmácia. Um beijo para todo mundo, que Deus nos guarde e que fique... Peraí, que
boa noite, fizeram uma reunião hoje, vão paralisar as aulas. Beleza? Parabéns, prefeito. Antes tarde do que nunca. Vamos lá, segunda-feira, então, segundo estão me informando, não vai haver aula. Vamos lá, vamos aproveitar. Nós temos um desafio. Nós precisamos ter as crianças em casa. A você que trabalha fora, papai, mamãe, eu peço que você tenha muita paciência, muito cuidado com quem você vai deixar os seus filhos. Eu sei da dor que é para um pai e para uma mãe que precisa sair para trabalhar, com quem vai deixar os seus filhos, né? Mas infelizmente vocês estão protegendo-os. Isso é importantíssimo, tá bom? Agora mesmo na Record, deu que o passageiro do navio que passou o ônibus está de quarentena. Pois é, tem que parar, já está tudo parado. Vamos parar, vamos apoiar, tá bom? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que todo mundo possa sair dessa como a gente já saiu de tantas outras. Foram tantas epidemias que já apareceram no mundo, a história do mundo e a história da medicina. Fiquem com Deus, um abraço grande, tudo de bom.